Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o método da adição no sistema de equação. Quando que nós temos um sistema de equação? Quando nós temos duas equações ou mais, né? Nesse caso a gente vai estudar com duas equações e duas incógnitas, que são as letras, né, que a gente não sabe qual valor que é e a gente precisa determinar esses valores. Hoje nós vamos aprender pelo método da adição, que consiste em a gente somar as duas equações. Por isso que existe, né? Por isso que tem esse nome aí, o método da adição. Para resolver por este método, nós iniciamos observando se tem algum termo, né? Alguma das incógnitas que vai dar para cancelar. Que na hora da gente somar, a conta vai dar zero. Quando que isso vai acontecer? Quando for, por exemplo, mais x com menos x, são termos que na hora da gente somar vai dar zero. Mais 1 com menos 1 dá zero, né? Dá 0x. Outro exemplo, mais 2x com menos 2x, né? A conta dá zero. Pode ser o y também, mais y, menos y. Ou seja, o que tem que ter esse termo para poder cancelar? Tem que ser o mesmo termo, então y, 2x, 2x, 3y, né? Tem que ser o mesmo termo, só os sinais trocados. Então, um mais e o outro menos. Opa, perdão, aqui, menos. Ou o inverso, né? Então, a gente começa fazendo essa observação. Então, nessa letra A, a gente pode observar que tem esse termo aqui, ó, o x, que vai dar para cancelar na hora da gente fazer a soma. Então, x menos x vai dar zero, porque é mais 1 com menos 1. Mais 1 menos 1 dá zero. Então, por isso que a gente cancela. 3y mais 2y é uma adição que nós vamos fazer, né? R$3 em dinheiro, mais 2 de dinheiro, dá mais 5. Mais 5y. Copio igual. 5 mais 0 dá 5 mesmo. Então, observe que quando a gente faz essa técnica, a gente acaba cancelando aqui o x, ficando só com uma incógnita que a gente consegue resolver. Basta a gente passar esse número 5 dividindo. Por que dividindo? Porque número e letra juntos, assim, ó, um do ladinho do outro, tá sempre multiplicando. E o contrário da multiplicação é a divisão. Então, vou passar aqui o 5 dividindo e vamos resolver a divisão. 5 dividido por 5 dá 1. Então, a gente determinou aqui o valor do y. Y é igual a 1. Depois que a gente calcula o y, precisa voltar aqui na equação e calcular o x também. Por mais que a gente tenha cancelado aqui no início, a gente só cancela para fazer essa técnica, que é o método da adição. Depois tem que voltar e calcular o valor do x também. Como é que a gente faz para calcular? A gente escolhe uma das equações, pode ser qualquer uma, qual você achar mais fácil, e substitui no valor do y o valor que a gente encontrou. Então, por exemplo, vou escolher a equação de cima. Vou copiar ela aqui do ladinho, ó. X mais 3y igual a 5. Então, no lugar do y, nós vamos trocar por 1. Então, como vai ficar? Vou copiar o x, que a gente não sabe qual valor que é ainda. O mais, o 3. Lembra que número e letra juntos tá multiplicando. O y vale 1, então a gente vai trocar aqui por 1, igual a 5. Ficou assim. Como é que a gente resolve? Primeiro, a gente resolve a conta de multiplicação aqui, ó. Eu vou copiar o x, vou copiar o mais, vamos resolver a conta de vezes. 3 vezes 1 dá 3. E vou copiar igual a 5. Tá vendo que agora é só tirar o mais 3 daqui? O mais 3 vai passar para o segundo membro. Então, eu copio o x, copio o igual, copio 5. O mais 3 trocou de membro, então ele troca o sinal, vai passar menos. Então, o x vai ser igual a 2. Pronto, determinamos. A nossa solução é 2 e 1. Primeiro é o valor do x e depois o y. É só obedecer a ordem alfabética. Ora, olha esse próximo exemplo. Neste próximo exemplo, nós não temos um termo que dá para cancelar. Lembra que para cancelar tem que ser o mesmo número, só o sinal diferente? Então, não tem. Então, nós precisamos arrumar essa equação primeiramente.
O que nós temos que fazer? Então, por exemplo, nós iríamos ter que transformar uma das equações aqui para a gente poder encontrar esse termo que dá para cancelar. Então, por exemplo, aqui tá mais fácil a gente cancelar o y. Que número teria que estar aqui? Teria que estar o menos 2, né? A gente transformar aqui, ó, menos 2y, cancela com mais 2y. Então, o que a gente faz? Se tá precisando do menos 2 aqui, para poder cancelar com o de baixo, a gente é obrigado a multiplicar tudo por menos 2. Vai ter que multiplicar tudo. Por mais que esteja precisando só aqui no y, a gente precisa fazer a multiplicação em todos os números. Então, como vai ficar? Menos 2 vezes 2x. Lembra que aqui não tem sinal, é o mais. Então, mais com menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4. 4x. Agora, aqui com a multiplicação com y. Mais com menos dá menos. 2 vezes 1. Né, que não tem nada aqui, é o número 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, 2y. Copiou igual. Mais, aqui não tem nada, é mais, né? Mais com menos dá menos. 2 vezes 3 dá 6. A segunda equação não precisa mexer. A gente copia toda ela igual. Então, observe que na hora que a gente fez essa multiplicação, apareceu esse termo aqui, né? Que vai dar para cancelar com o de baixo. Então, a gente faz essa técnica quando não tiver, né, logo de cara o termo que dá para cancelar. Então, agora que tem, a gente arrumou, então agora a gente pode somar. Lembrando que essa soma tem que observar o sinal, né? Nem sempre a gente vai somar. Neste caso aqui, a gente vai subtrair. Por quê? Porque é dívida com dinheiro. Aqui não tem nada, é o mais. Então, é dívida com dinheiro. Então, dívida com dinheiro, a gente subtrai. Menos 4 com mais 3, sobra menos 1x. Este termo aqui cancela, né? Dá 0, menos 2 mais 2 dá 0. Copio igual. Agora, a gente vai fazer menos 6 com mais 4. Lembra que não tem sinal, é mais. Então, menos 6 mais 4, dívida com dinheiro, sobra dívida de menos 2, né? Certo? Ó, subtrai, pega o sinal do maior. Então, ficou assim. Vou passar esse menos 1 dividindo, só pra gente poder fazer a regrinha de sinal. Ó, a gente passa esse menos 1 dividindo, faz a regrinha de sinal. Menos com menos dá mais, 2 dividido por 1 dá 2. Então, descobrimos aqui, ó, o valor do x. Agora, a gente precisa calcular o valor do y. Sempre tem que calcular as duas incógnitas. Para calcular o y, a gente vai pegar esse valor aqui que a gente encontrou e vai substituir em uma das equações. Pode ser na qual você achar mais fácil. Eu vou escolher a de cima, tá bom? Então, a de cima, eu vou copiar ela aqui, ó. 2x mais y igual a 3. Eu vou trocar o x por 2. Então, como vai ficar? Esse 2 já é da equação. Então, eu vou colocar aqui 2. Lembra que número e letra juntos está multiplicando. Então, pontinho de vezes aqui, vou pôr o x, que é 2, que a gente descobriu que é 2 mais 2. Como é mais, né? Não vou precisar colocar o sinal do mais. Agora, se fosse menos, daí teria que colocar, tá? É obrigado, é boa fazer a regrinha de sinal. Vamos copiar o resto. Mais y igual a 3. Então, ficou assim. Resolve a primeira multiplicação. Então, 2 vezes 2 dá 4. Fica assim, 4 mais y igual a 3. Deixa o y, que é o que a gente quer calcular. Passo esse 4 para o segundo membro. Lembra que aqui não tem sinal, é mais. Trocou de lado, então passa menos. Y vai ser igual a menos 1, né? Dinheiro com dívida, subtrai, resta dívida. Então, descobrimos aqui o valor do y. Qual é a nossa solução? 2 e menos 1. Sempre nessa ordem. Primeiro o x, depois o y. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Até mais. Tchau.